Olá, eu sou Camila E eu sou Amanda. e nós vamos falar sobre a morte na literatura infanto-juvenil no livro Coisas Importantes, de Peter Carnavas. Esse livro ele foi escrito e publicado em 2010, traduzido aqui no Brasil por Regina Drummond, e é a terceira obra do autor. E foi inspirado em um artigo de jornal, onde Peter ele leu um artigo sobre um pai que faleceu, e esse pai tinha uma xícara que acabou se tornando uma simbologia do pai naquela família. O livro também é ilustrado em aquarelas, com cores leves, justamente para retratar a questão do tema fraturante, né, que é um tema difícil de falar com crianças. O autor é Peter Carnavas e ele é um autor e ilustrador australiano. E ele também tem alguns títulos conhecidos aqui no Brasil. A história do livro de Coisas Importantes se inicia com Felipe, um menininho que perdeu o pai, e uma mãe muito atarefada que acaba ocupando o espaço do pai nas rotinas de casa. Ela tem que fazer o dobro do que ela faz porque agora eles não têm mais um pai. E então a mãe, sofrendo esse luto dela, ela decide pegar as coisas do pai, juntar tudo e dar num bazar. Só que não sem falar com o Felipe, né? As coisas, então, elas vão voltando aos poucos durante a rotina, durante os dias que eles vão passando, e a mãe não entende por quê. As coisas elas só aparecem de volta no lugar, do nada, misteriosamente. E aí, no final da história, a gente descobre que foi Felipe que trazia as coisas. Ele ia até o bazar, pegava as coisas do pai de volta e colocava em casa sem a mãe saber. E quando a mãe pergunta, ele diz que ele queria se lembrar do pai e que ele sentia falta das coisas lá dentro. E, por fim, os dois vão juntos até o brechó e pegam as coisas de volta e trazem as coisas de volta para casa, porque essas coisas que para a mãe pareciam sem importância, para Felipe, na verdade, eram muito importantes. E aí está o título da obra, né? Coisas Importantes, que é uma palavra, é uma dicotomia da palavra coisas, que é um substantivo que sugere algo comum, algo sem relevância, com o adjetivo importantes, que na verdade eleva o substantivo, né? Então é uma dicotomia que juntas fazem o sentido que das coisas do pai para Felipe, né? Talvez para algumas pessoas essas coisas não fossem nada, mas para Felipe eram muito importantes. Bom, no decorrer da narrativa, nós analisamos muito o personagem da mãe, porque, a princípio, quando a gente lê a história, a impressão que fica é que a história é sobre um menino que queria ter o pai de volta, né? A presença do pai ali por perto. Mas na narrativa também se destaca muito a mãe de Felipe, porque ela é uma mãe que equilibra a maternidade, o trabalho, enquanto lida com a perda, né? Enquanto está limitada, e ela toma uma decisão, né? Um meio de se livrar dessa tristeza. E ela se mostra muito decidida, toma essa decisão, vai atrás e realiza, né? E no final, como a gente disse, quando as coisas começam a voltar e ela entende que Felipe ele precisa dos objetos de volta, ela entende os sentimentos de Felipe, né? Ela também é uma mãe que compreende Felipe. E no estudo sobre a morte e o desenvolvimento humano, Julia Kovacs, ela cita que para a pessoa enlutada, objetos eles podem a pessoa pode ver os objetos como uma representação da pessoa morta, mas uma representação negativa, né? Algo que pesa, ela começa a ver a pessoa naqueles objetos e começa a causar uma tristeza nela. E é aí que vem as coisas importantes de Felipe, porque para Felipe essa relação é diferente. Inclusive Kovacs cita que essa relação com os objetos é ambivalente, né? Ela pode ser positiva, como no caso de Felipe, porque é uma âncora de boas memórias, né? Felipe lembra do pai quando ele convive com esses objetos. Já a mãe, ela fica com um sentimento ruim em relação a eles, né? Ela materializa a dor da perda dela nesses objetos. E esses objetos, eles, para Felipe, eles tornam visível o invisível, ou seja, eles traziam e colocavam ali a presença do pai, que já não estava mais presente, né? E essa relação dos dois acaba sendo ressignificada. Para a mãe era sem importância, para Felipe era importante. Os dois, no final, se completam ali, vamos assim dizer, né? E acabam ressignificando tudo, vão colocando as coisinhas. E quando tudo vai voltando, quando eles buscam de volta os pertences do pai, eles colocam cada coisa no seu lugar para representar a presença do pai ali na rotina daquela família. Inclusive, quando o Felipe começa a buscar de volta as coisas em segredo, ele não coloca tudo no seu quarto para ter o pai ali perto dele. Ele coloca
os chinelos do pai no corredor, ele coloca uma xícara em cima de um armário, ele coloca a partitura lá no piano, que é a representação de que Felipe ele quer o pai ali presente, ele quer o pai na casa, ele quer o pai como o pai costumava ser, né? O pai costumava circular naquele ambiente, ter uma rotina, conviver. E é esse o intuito de Felipe. O diálogo, né? O ápice do livro é o final dele, onde a mãe descobre que era Felipe que estava trazendo as coisas de volta e eles finalmente conversam, porque em toda a obra não tem um momento em que a mãe para com o Felipe e pergunta assim, como é que você está sentindo sobre isso, Felipe? O que você acha dos objetos? Você acha que é melhor a gente levar? Você acha que é melhor a gente guardar? Ela não chega a perguntar. Mas não porque ela é uma pessoa ruim ou ela não pensa em Felipe, muito pelo contrário. O que dá a entender na obra é que ela se preocupa com o Felipe e ela acredita que Felipe talvez se sentisse tão chateado quanto ela com aquelas coisas na casa, né? Então ela decide sozinha, carrega o fardo de pegar as coisas e levar até o brechó, mas não conversando com o filho. E o filho também não chega para ela e fala assim, mãe, por favor, não deixa, né, não leva as coisas do meu pai, né? Felipe não fala isso, talvez porque ele também entenda que para a mãe seja difícil. Então a gente vê uma relação muito bonita entre os dois, em que ambos se preocupam um com o outro e se entendem, mas não tem de fato o diálogo. E por causa dessa falha, toda a história se desenvolve, né? Então quando nesse final, nesse ápice do livro, a mãe pergunta para Felipe o porquê que ele trouxe as coisas de volta, Felipe responde, eu estava tentando me lembrar, respondeu Felipe. A mãe abaixou a cabeça. Eu estava tentando me esquecer, sussurrou. Que a mãe então percebe que ela cometeu um erro. O erro de não perguntar para Felipe, o erro de não conversar com Felipe, o erro de não tentar entender, né? Porque não ter entendido porque Felipe queria as coisas do pai dele, né? Porque para ela as coisas eram uma coisa ruim e para Felipe era uma coisa boa. E aqui ela entende o erro que ela cometeu por conta desse diálogo, que é o ápice do livro. Bom, os temas fraturantes, Giovanna Marcondes aponta que esses temas são uma lista praticamente infindável e que a gente considera tema fraturante tabus como sexo, morte, violência, sofrimento, terrorismo, guerra, genocídio, doenças, suas variáveis e combinações. E por que falar desses temas para crianças? Esses temas, eles ajudam, a princípio, as crianças nomearem sentimentos que elas não conseguem expressar sozinhas, né? Talvez a criança não conheça o luto, mas em uma história dessa, ela passa a entender que ela sente aquilo que Felipe sente. Elas também compreendem mais do que se imagina, né? Muitas vezes acontece do adulto imaginar que a criança não consegue entender o que está sendo dito ali, mas elas têm uma compreensão bem vasta. Essa literatura também serve para fortalecer o vínculo entre a criança e o adulto, né? A literatura, ela é uma mediadora segura, então, quando você introduz ela na vida de uma criança, pode ser que a criança, esse vínculo vai se fortalecer e pode ser que a criança fale, diferente de Felipe e da mãe, pode ser que o diálogo se estabeleça na relação desse adulto com essa criança, onde ela possa contar onde ela conte, né, caso ela esteja vivendo dificuldades na escola, na vida social, na família, em qualquer ambiente que ela conviva. E Kovacs também fala que a literatura infanto-juvenil, ela prepara para a vida real, novamente, essas dificuldades, né? Quando a gente cria a criança numa redoma, sem falar dessas coisas difíceis, vamos assim dizer, quando chegar na vida adulta, ou quando chegar até mesmo na infância, na escola, ela vai lidar com problemas, dores e desafios, né? Então, a literatura serve para preparar a criança para essa vida real. Ela também reduz o medo e o silêncio, né? E ela quebra estigmas e amplia horizontes culturais e afetivos. Quando a gente fala desses assuntos proibidos de forma sensível, né, principalmente por meio da literatura, que, repito, é uma mediadora segura, o diálogo ele é estabelecido, né, ele torna possível que a criança fale sobre as dificuldades que ela passe, vergonha, alguma culpa, desinformação, alguma coisa que ela esteja vivendo. A Morte. A Criança Diante da Morte é um livro de Vilma Torres, onde ela fala sobre a questão fundamental da morte, que a morte ela é um ciclo, ela faz parte do nosso ciclo da vida, ela é um acontecimento sobre o qual a gente não consegue fugir. E ela fala sobre como nós adultos temos medo da morte, né?
A gente acha que a criança ela tem medo, que a criança vai se traumatizar, quando na verdade somos nós que temos medo. Nós somos traumatizados com a possibilidade da morte. E a gente acaba achando que para as crianças é igual e acaba ignorando falar da morte para as crianças, sendo que é um acontecimento natural. Vai chegar em algum momento que a criança vai se deparar com a morte. É inevitável, né? Para todo mundo. Então, ela fala sobre a necessidade da preparação que um adulto precisa ter para falar de morte com uma criança. Porque se é algo natural e é algo que está destinado a acontecer, o máximo, o melhor que a gente pode fazer é se preparar para ajudar a criança quando isso acontecer. E não ficar ignorando fugindo desse assunto, porque isso só vai ser pior, né? Como a Camila falou, quando a criança ela não entende, quando ela não sabe, né, o desconhecimento da criança gera mais medo nela e atrapalha a vida dela, a vivência dela. Então, se isso acontece com uma criança e ela tem muitas dúvidas, se o adulto não explica para ela, não tira as dúvidas dela, ela vai se retrair e não vai ter confiança para contar com alguma outra pessoa, para conversar sobre outra pessoa. Ela vai ficar com medo e vai se sentir sozinha. O luto infantil. Torres ainda afirma, Torres ele identifica ela, né, perdão, identifica 3 etapas do processo do luto infantil. O primeiro é o protesto, em que a criança ela se recusa a acreditar que a pessoa morreu. O segundo é desespero e a desorganização de personalidade, onde ela entende, finalmente, que a pessoa não vai mais voltar, mas ela se retrai, ela se isola. E a terceira, que é a esperança, que é a etapa onde a criança começa a buscar novas relações e começa, de fato, a reorganizar a sua vida em uma rotina sem essa pessoa, né? E nesse momento de reorganização, que entram os adult guides, que é um conceito que Bernstein e Rudman criaram para falar do papel do adulto, né? Os adult guides, traduzindo, são os guias adultos, justamente porque uma criança ela não tem maturidade realmente para conseguir lidar com seus pensamentos, seus sentimentos, e ela precisa de alguém que ajude, que guie, que mostre como fazer. E essa responsabilidade ela cai no colo do adulto. Nem sempre do pai e da mãe, mas do adulto mais próximo, do adulto em que ela confie. E eles falam aqui que esse adulto ele pode ser o professor, esse adulto pode ser o avô, pode ser o tio, mas é um adulto responsável que cai sobre ele a responsabilidade de guiar a criança, de explicar para a criança o que vai acontecer, de responder as perguntas dela, de acolher ela, falar assim, olha, se qualquer dúvida que você tiver, pode contar comigo, pode contar para mim, eu vou ajudar, você não está sozinho nisso, isso é normal, eu também sinto isso, né? É importante que a criança entenda que esse sentimento dela, todos nós sentimos, né? Então, isso de acalmar a criança e guiar ela no que realmente fazer depois disso, cai sobre o colo de um adulto, que são os adult guides. Né? Então, o adulto ele precisa estar preparado mentalmente, ele precisa estar preparado psicologicamente e precisa ter conhecimento de que é responsabilidade dele realmente conversar com a criança, não ignorar a criança. Entendeu? Não só ignorar o fato e tirar a criança de casa, não. Ele precisa conversar com ela, sentar com ela e falar tudo o que ela precisa saber, como um adulto, porque a criança, como a Camila falou, ela entende tanto quanto nós. Uma citação de Paiva aqui, de Lucélia Paiva, perdão. No entanto, em algumas ocasiões, adultos, especialmente adultos enlutados, são bem preparados para ajudar uma criança, porque muitas vezes não conseguem elaborar suas próprias perdas. Né? Então aqui Paiva fala sobre a importância do adulto se organizar, o adulto ele se estabilizar, ele entender os seus próprios sentimentos, para daí ele ajudar a criança, porque um adulto destabilizado, um adulto machucado, ele não vai conseguir ajudar ninguém, né? E é por isso que muitas vezes, se o pai e a mãe não podem ajudar, porque eles estão em um momento de fragilidade, talvez algum outro adulto possa guiar a criança, possa ajudar a criança nisso também. As referências que usamos na nossa análise. E agradecemos a atenção de vocês.